Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O Tribunal de Beira Rio, uma pequena cidade americana com charme do velho mundo, ecoava com os murmúrios dos espectadores. Arquivos empilhados sobre as mesas, e o sol filtrava-se pelas janelas escuras, desenhando listras douradas no piso de parquete encerado. Hoje, um caso comum de vandalismo pareceria trivial, mas a atmosfera estava carregada de uma tensão invisível. No centro da sala, atrás de sua imponente escrivaninha, o juiz Harrison, um homem na casa dos 50 anos, olhava para seus arquivos com ar de superioridade. Seu rosto severo e olhar crítico eram conhecidos por todos. Ele estava acostumado a julgar, corrigir e, acima de tudo, nunca ser contrariado. Então a porta se abriu. Uma adolescente negra entrou com passos calmos e seguros, revelando uma confiança rara para sua idade. Seus olhos brilhavam com inteligência e seu rosto expressava determinação. Maya Johnson, de 15 anos, comparecia perante este tribunal pela primeira vez. Não se impressionou com a aura intimidadora do juiz nem com os murmúrios na sala. Harrison a encarou e não conseguiu conter o riso. Uma adolescente aqui para me enfrentar? Pensou com o tom de voz revelando desprezo. Ele não sabia que Maya não era uma adolescente comum. Ela havia estudado direito como alguns adolescentes estudam piano, acumulando conhecimento e habilidades com talento prodigioso. A sala prendeu a respiração. A plateia pensou estar presenciando uma simples reprimenda de uma jovem ingênua. Ninguém suspeitava que o que estavam prestes a ver destruiria todas as suas expectativas. Este juiz, prestes a menosprezá-la, estava prestes a descobrir que a havia subestimado. Um verdadeiro prodígio jurídico. O sinal tocou, sinalizando a abertura da audiência. O murmúrio da sala foi desaparecendo gradualmente, dando lugar ao silêncio imposto pelo tribunal. Maya Johnson, vestida com uma camisa branca e uma saia simples, caminhou até o centro da sala. Cada passo parecia medido, cada movimento controlado. Suas mãos, entrelaçadas à frente do corpo, revelavam uma confiança que poucos adolescentes possuíam. O juiz Harrison ergueu os olhos da pasta e encarou Maya com um olhar penetrante. Estava acostumado a ver jovens tremendo à sua frente, gaguejando respostas. Mas ali havia algo diferente. Um brilho silencioso de desafio brilhou nos olhos de Maya. Ele franziu a testa e, com um sorriso condescendente, disse em voz alta: "Muito bem, senhorita. Qual era mesmo seu nome?" Maya Johnson, meritíssimo, ela respondeu com uma voz clara e firme. Harrison riu baixinho. Johnson. Uma jovem mal formada está aqui defendendo suas ideias, pensou. Ele já havia decidido que ia zombar um pouco daquela adolescente e fazê-la parecer ingênua na frente de todos. Ele se dirigiu a ela com uma ironia mal disfarçada. Tem certeza de que entende do que estamos falando, senhorita Johnson? Você ainda é só uma criança. Maya olhou para ele calmamente. Seu rosto permaneceu impassível, mas sua mente analisou cada gesto, cada expressão do juiz. Ela sabia que por trás daquela arrogância havia uma fraqueza. Harrison subestimava aqueles que considerava inferiores. Um espectador ao fundo murmurou: "Ela não parece impressionada." Maya deu um leve sorriso, mas sem arrogância. Ela simplesmente respondeu: "Compreendo perfeitamente, meritíssimo. E estou pronto para explicar meu ponto de vista." Harrison piscou, surpreso com a confiança da garota. Ele não estava acostumado a ser confrontado com tanta autoconfiança. A sala inteira prendeu a respiração, sabendo que aquele confronto estava prestes a superar todas as expectativas. O juiz, pensando que ainda poderia ridicularizá-la, preparou-se para fazer sua primeira pergunta, sem desconfiar que Maya o surpreenderia nos próximos momentos. O juiz Harrison, sentado atrás de sua enorme mesa, cruzou os dedos e olhou para Maya com uma mistura de diversão e condescendência. "Muito bem, senhorita Johnson, explique-me como a senhora pretende apresentar seu caso", disse ele, enfatizando a palavra caso. Como se quisesse enfatizar suas dúvidas sobre a capacidade dela de entender qualquer coisa. Maya respirou fundo, sem tirar os olhos do juiz. "Meritíssimo, entendo que alguns possam pensar que na minha idade não tenho a experiência necessária para defender um caso. Mas acredito que cada argumento deve ser avaliado por seus próprios méritos, não com base em quem o apresenta." Um murmúrio percorreu a sala. A plateia ficou surpresa com a maturidade e a confiança do adolescente. Até o advogado de acusação, o Sr. Thomas, franziu a testa perplexo. Harrison não esperava por essa resposta. Ele tentou retomar o controle da situação. "Senhorita Johnson, você sabe que está aqui no tribunal, não em uma sala de aula?" "Sim, meritíssimo", respondeu Maya calmamente.
e estou aqui para defender meus direitos e apresentar a verdade, como qualquer advogado decente faria. O juiz deu um sorriso condescendente, pensando que poderia pegá-la. Muito bem, vamos explicar então. Por que eu deveria levar suas palavras a sério? Maya, com precisão quase cirúrgica, respondeu. Porque a verdade não tem idade, e a lei nunca está errada quando interpretada corretamente. Se você me deixar expor os fatos, verá que meus argumentos são baseados em evidências sólidas, não em suposições. Harrison sentiu uma pontada de preocupação. Nunca antes um rosto jovem ousara falar com ele daquele jeito, muito menos em seu tribunal. Ele percebeu que aquela adolescente não era apenas confiante, ela era inteligente e estava pronta para confrontá-lo. Os murmúrios na sala aumentaram. Testemunhas, jurados e espectadores trocaram olhares atônitos. Uma adolescente diante de um juiz com reputação de arrogância, ousou se manter firme com calma e lógica. Harrison sabia que precisava encontrar uma maneira de manter sua autoridade, mas estava começando a perceber que subestimar Maya poderia ser um erro grave. Foi o início de um confronto intelectual onde cada palavra contaria, e onde Maya já havia saído na frente. No fundo do tribunal, David Parker, um jovem advogado assistente na casa dos 30 anos, observava a cena com atenção crescente. Ele já vira muitos jovens implorarem, mas nenhum deles exalava o foco e o controle de Maya Johnson. Cada palavra que ela dizia parecia calculada, cada frase construída para ser clara e impactante. David inclinou-se ligeiramente em direção ao seu colega. Você viu isso? Ela não está tremendo, não está gaguejando. Ela está enfrentando o juiz Harrison como se fosse uma partida de xadrez. Seu colega deu de ombros. Ela é só uma criança, David. O juiz vai colocá-la no devido lugar. David balançou a cabeça com ceticismo. Não, há algo diferente nela. Já ouvi isso em conferências jurídicas locais. Ela defende casos complexos há apenas 14 anos. Se o juiz continuar a subestimá-la, corre o risco de perder o controle total da audiência. Enquanto isso, Harrison, por sua vez, tentava esconder seu espanto. Cada frase que Maya dizia contradizia sua impressão inicial de que ela era ingênua e inexperiente. Ele franziu a testa e tentou retomar o controle da situação. Muito bem, senhorita Johnson, diga-me por que você acredita que a acusação é incorreta neste caso específico. Maya parou um momento, examinando calmamente o juiz, antes de responder. Meritíssimo, o caso da acusação se baseia em depoimentos conflitantes e provas parciais. Se examinarmos os fatos cuidadosamente e de acordo com os precedentes legais estabelecidos, fica claro que a versão apresentada é incompleta e tendenciosa. David Parker sentiu um arrepio de admiração. Ele sabia que ela não era apenas uma jovem corajosa, mas um prodígio do direito. Sua lógica implacável e domínio da linguagem jurídica colocaram o juiz Harrison na defensiva e, pela primeira vez, sua autoridade foi verdadeiramente questionada perante o tribunal. Os espectadores começavam a pressentir a reviravolta iminente. A arrogância do juiz diante da juventude e da cor da pele de Maya colidia com uma barreira de inteligência e precisão. David sabia que aquele julgamento se tornaria histórico, não apenas para Maya, mas para todos que testemunhassem o confronto. E enquanto tomava notas, David percebeu que o resultado da audiência não era mais uma questão de procedimento, mas de respeito ao gênio. O juiz Harrison endireitou-se na cadeira, pensando que conseguiria retomar o controle. Muito bem, senhorita Johnson. Se a senhora insiste, explique seu raciocínio ao tribunal, disse ele com um toque de ironia na voz. Estava convencido de que, apesar da confiança, aquela adolescente acabaria gaguejando sob pressão. Maya assentiu levemente e deu um passo firme à frente. Seus olhos percorreram a sala, mas pousaram com mais firmeza no juiz. Sua voz, clara e firme, preencheu o espaço. Meritíssimo, se me permitir apresentar todos os fatos e evidências, o senhor descobrirá que a acusação se baseia em interpretações imprecisas e não na realidade dos eventos. Harrison sentiu uma pontada de nervosismo. Nunca vira um litigante, muito menos uma adolescente, falar com tanta compostura e confiança. Tentou controlar a situação com um tom mais severo. Muito bem, mas lembre-se, o tribunal não está aqui para ouvir teorias abstratas. Queremos fatos. Maya sorriu levemente, ciente do efeito que suas palavras já tinham causado na sala. Ela tirou uma pequena pasta da bolsa e a colocou delicadamente sobre a mesa do juiz. Exatamente, meritíssimo. Permita-me guiá-lo ponto por ponto através das provas, depoimentos e precedentes legais aplicáveis. Todos os elementos que apresento são verificáveis e diretamente relacionados aos fatos do caso. A sala inteira se inclinou para a frente, cativada.
Até o promotor, acostumado a litigantes inexperientes, começou a ouvir atentamente. O juiz Harrison, pela primeira vez, sentiu a ansiedade de ser intelectualmente superado por alguém que ele havia subestimado. David Parker, sentado no fundo, deu um pequeno sorriso. Ele sabia que daquele momento em diante, a dinâmica do tribunal mudaria radicalmente. Maya não era mais apenas uma adolescente que precisava se defender. Ela estava tomando a iniciativa, ditando o ritmo do julgamento e desafiando a própria autoridade do juiz. À medida que Maya começou a apresentar seu raciocínio de forma metódica e completa, a sala percebeu que a arrogância do juiz Harrison estava prestes a ruir. Cada palavra, cada evidência, cada argumento serviu para construir uma muralha de inteligência que nem mesmo o juiz conseguiu ignorar. A reviravolta estava em andamento. O que Harrison pensava ser uma simples audiência se tornaria uma lição de humildade, não apenas para ele, mas para todos aqueles que acreditavam que juventude e cor da pele significavam incompetência. Maya respirou fundo e começou a apresentar seus argumentos com uma precisão e clareza que deixou a sala sem palavras. Meritíssimo, ela começou. As acusações neste caso não se baseiam em fatos, mas em interpretações imprecisas de testemunhas cujos relatos são contraditórios. Deixe-me mostrar-lhe ponto por ponto. Ela abriu a pasta e tirou vários documentos e anotações perfeitamente organizados. Cada prova, cada depoimento estava meticulosamente anotado. Aqui, a testemunha principal afirma ter visto o incidente às 18h30. No entanto, como mostra o recibo do circuito interno de TV, a pessoa estava em um local diferente naquele exato momento. Um murmúrio percorreu a sala. Até o promotor, Sr. Thomas, franziu a testa, impressionado com a meticulosidade de Maya. Harrison sentiu seu ego vacilar. Nunca havia enfrentado uma litigante, especialmente uma adolescente, capaz de desconstruir seus casos com tanta confiança. Além disso, continuou Maya, vários precedentes legais sustentam o fato de que provas parciais não podem constituir uma condenação. No caso Dawson x Riverside, o tribunal estabeleceu que... Ela citou a lei fluentemente, relembrando decisões de tribunais superiores, e explicou como cada princípio jurídico se aplicava diretamente ao caso em questão. Sua voz era calma, porém firme, seu ritmo era comedido, cada frase atingindo o tom exato. O juiz Harrison sentou-se à sua mesa, atordoado. Toda vez que pensava que poderia retomar o controle, Maya já havia antecipado suas objeções e apresentado uma resposta lógica e irrefutável. Sua arrogância começava a ruir diante do autocontrole daquela jovem. A plateia trocou olhares atonitos. Como uma adolescente poderia possuir tanto conhecimento jurídico e tamanha capacidade analítica? Até David Parker, sentado no fundo, não pôde deixar de sorrir de admiração. Maya conclui esta primeira demonstração. Meritíssimo, a verdade, as provas e a lei estão do meu lado. Este caso não se baseia em suposições ou impressões, mas em fatos verificáveis. Portanto, peço que considere cuidadosamente esses elementos antes de tomar uma decisão. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. O poder intelectual de Maya acabará de causar uma reviravolta completa. O juiz Harrison, pela primeira vez, percebeu que havia subestimado aquela adolescente. A lição seria dura, mas inevitável. O silêncio no tribunal era quase palpável. O juiz Harrison recostou-se ligeiramente na cadeira, os dedos tamborilando nervosamente na madeira da mesa. Nunca antes ele havia enfrentado um litigante capaz de desafiar sua autoridade com tanta habilidade. E acima de tudo, ele jamais imaginaria que uma adolescente negra pudesse possuir tamanha inteligência jurídica. Ele respirou fundo, tentando recuperar o controle. Senhorita Johnson, disse ele, com a voz ligeiramente trêmula, apesar dos esforços para soar impassível. Como a senhora adquiriu tal nível de conhecimento? Maya olhou para ele com calma e confiança. Meritíssimo, estudei direito desde criança. Passei anos observando, aprendendo e praticando. A cor da minha pele ou a minha idade não diminuem em nada a minha compreensão do direito. Harrison sentiu uma mistura de surpresa e constrangimento crescer dentro de si. Pela primeira vez, sua arrogância foi confrontada com a realidade. Ele julgara Maya antes mesmo de realmente ouvi-la. E agora percebia que havia sido humilhado não por maldade, mas por sua própria subestimação. David Parker, sentado no fundo, anotou mentalmente a reação do juiz. Harrison estava claramente sobrecarregado, mas ainda não havia perdido completamente sua postura autoritária. No entanto, cada palavra que Maya dizia fazia seu ego vacilar um pouco mais. Testemunhas e público trocaram olhares atonitos. Ouviam-se sussurros, ela é incrível, nunca vi nada parecido.
O juiz Harrison, por sua vez, sentiu seu mundo virar de cabeça para baixo. O que ele considerava uma simples audiência estava se transformando em uma aula magistral de humildade. Maya continuou, implacável. Meritíssimo, não se trata de mim, da minha idade ou da minha cor. Trata-se de verdade e justiça. E a justiça exige que cada prova seja examinada rigorosamente sem preconceitos. Harrison olhou para o arquivo que ela havia colocado sobre sua mesa, reconhecendo silenciosamente a precisão de sua análise. Percebeu então que acabará de subestimar alguém excepcional. Seu espanto se misturou a uma forma de respeito silencioso, o início de uma humildade que ele nunca havia conhecido em sua carreira. Pela primeira vez, o juiz Harrison percebeu que não era mais ele quem tinha o controle total da sala. E Maya, com sua calma e compostura, acabará de provar isso. O murmúrio no tribunal gradualmente se transformou em um sussurro de admiração. Os espectadores que minutos antes compartilhavam o riso condescendente do juiz Harrison, agora se inclinavam para Maya com espanto e respeito. Até o promotor, Sr. Thomas, desviou o olhar ligeiramente, impressionado com a clareza e a força dos argumentos de Maya. Seus colegas e as testemunhas começavam a entender que estavam testemunhando algo excepcional. Uma adolescente desafiando a autoridade de um juiz conhecido por sua arrogância, e o fazendo com impressionante maestria jurídica. Harrison sentou-se à mesa e sentiu o controle se esvair. Toda vez que tentava intervir, Maya antecipava suas objeções e respondia com uma precisão desconcertante. Ele tentava disfarçar sua frustração, mas suas sobrancelhas franzidas e seus dedos tamborilando nervosamente na madeira denunciavam sua agitação. Senhorita Johnson, ele tentou com a voz mais tensa, a senhora é impressionante, mas lembre-se de que este tribunal exige resultados concretos, não demonstrações de competência. Maya olhou para ele calmamente com um leve sorriso nos lábios. Exatamente, meritíssimo. E os resultados concretos estão nas provas que apresentei e nas contradições que observei. Meu objetivo não é impressioná-lo, mas demonstrar a verdade. Um silêncio respeitoso seguiu suas palavras. A sala inteira parecia estar atenta a cada palavra sua. Os murmúrios se transformaram em exclamações de admiração. Ela é incrível! Como ela pode ser tão jovem e tão inteligente? David Parker, sentado no fundo, fez uma anotação mental. A dinâmica havia mudado completamente. Maya não estava mais apenas na defensiva. Ela estava ditando o ritmo da plateia. Harrison, pela primeira vez em sua carreira, não era mais a figura dominante em sua própria sala. O juiz, ciente da evolução, tentou recuperar sua autoridade, mas todas as tentativas falharam diante da inteligência implacável de Maya. Os espectadores e os jurados entenderam que a juventude e a cor da pele de Maya não eram limites, mas que seu talento era real e inabalável. Essa reviravolta marcou uma reviravolta decisiva. Maya havia conquistado o respeito de todos, e Harrison teve que encarar uma verdade que havia ignorado por muito tempo. A batalha não era mais apenas legal, mas moral e simbólica. Após vários minutos de discussão, o juiz Harrison permaneceu em silêncio com o maxilar cerrado. Percebeu que cada palavra que Maya dizia era um desafio para ele, mas desta vez não era apenas oposição, era uma lição de humildade. Ele respirou fundo e olhou para o arquivo que ela cuidadosamente colocará à sua frente. As provas, as citações legais, as referências a precedentes, tudo estava perfeitamente organizado e irrefutável. Harrison percebeu então que havia cometido um grande erro ao subestimar Maya simplesmente por causa de sua idade e cor de pele. Senhorita Johnson, disse ele finalmente com a voz mais calma, quase hesitante, devo admitir que a senhora me surpreendeu. Seu domínio da lei e sua capacidade de análise excedem em muito o que eu poderia ter imaginado. Maya olhou-o diretamente nos olhos, mas sem arrogância. Obrigado, meritíssimo. Meu objetivo não é surpreender, mas defender a verdade e a justiça. A lei deve ser respeitada, sem preconceito e sem discriminação. Harrison sentiu uma pontada de vergonha. Percebeu que seu comportamento inicial, sua zombaria e arrogância, haviam sido injustos. Durante anos, julgara os outros precipitadamente com base em aparências e preconceitos. Agora, ele havia sido confrontado por uma mente superior, e só lhe restava reconhecer a lição. Os murmúrios na sala diminuíram, dando lugar a um respeito silencioso. Testemunhas e espectadores compreenderam que Maya não era apenas uma adolescente brilhante, mas uma força moral e intelectual que acabará de lembrar ao juiz o verdadeiro significado da justiça. David Parker, sentado no fundo, deu um pequeno sorriso. Ele sabia que aquele momento ficaria gravado na memória de todos os presentes.
Harrison, apesar de sua posição, acabará de receber um lembrete poderoso. Subestimar alguém, independentemente de sua idade ou aparência, pode levar a uma humildade brutal, porém necessária. O juiz Harrison assentiu lentamente, visivelmente transformado pela experiência. Maya, no entanto, permaneceu calma e serena, sabendo que havia realizado mais do que apenas um apelo. Ela havia plantado as sementes do respeito e da conscientização na mente de um homem que há muito acreditava saber tudo. Poucos dias após a audiência, a notícia da atuação de Maya Johnson se espalhou por Riverside e arredores. Jornais locais falavam de uma adolescente prodígio jurídico, que havia desafiado a juíza Harrison com inteligência e habilidade impressionantes. As redes sociais fervilhavam de pessoas compartilhando trechos de sua argumentação e elogiando sua coragem. Na comunidade jurídica, a reputação de Maya começou a se espalhar para além de Riverside. Advogados e juízes de outros condados estavam aprendendo sobre seu nome e suas realizações. Professores de direito e mentores jurídicos entraram em contato com sua família para oferecer oportunidades de estágio, palestras e até mesmo projetos de pesquisa jurídica. David Parker, ainda impressionado, contatou Maya para se oferecer para trabalhar com ele em casos mais complexos. Você tem um talento raro, Maya. O que você fez no tribunal não é apenas impressionante, é histórico, disse ele com admiração. Mesmo o juiz Harrison, apesar do seu orgulho inicial, não conseguiu permanecer indiferente. Ele decidiu reconhecer publicamente os méritos de Maya e corrigir seu comportamento passado. Em uma cerimônia oficial, ele declarou: a senhorita Johnson demonstrou não apenas conhecimento jurídico excepcional, mas também integridade e coragem exemplares. Ela é um exemplo para todos nós. Para Maya, esse reconhecimento não era um fim em si mesmo. Seu objetivo continuava sendo a justiça e a verdade. No entanto, ela entendia que sua experiência no tribunal havia mudado algo na forma como os outros a percebiam. Juventude, gênero ou cor da pele nunca deveriam ser barreiras à inteligência ou competência. O público presente na audiência ainda se lembrava de como ela calmamente desconstruiu a arrogância do juiz, e muitos foram inspirados a acreditar que, mesmo diante da autoridade, a verdade e o talento não podem ser ignorados. Com apenas 15 anos, Maya Johnson havia se tornado um símbolo de perseverança, justiça e genialidade. As portas do mundo jurídico começavam a se abrir diante dela, e estava claro que sua carreira seria excepcional. Poucos meses após a audiência histórica, Maya Johnson deixou de ser simplesmente a adolescente que surpreendeu o juiz Harrison. Ela se tornará um símbolo na comunidade jurídica e além. Universidades, escritórios de advocacia e organizações de direitos civis buscavam sua expertise. Fascinados por sua capacidade de analisar casos complexos com excepcional equilíbrio e maturidade. O juiz Harrison, por sua vez, havia mudado profundamente. A experiência com Maya o forçara a questionar seus preconceitos e arrogância. Em suas audiências futuras, ele agora tratava cada litigante com respeito. Ciente de que talento e inteligência podiam se esconder por trás das aparências mais inesperadas, Maya, apesar do seu sucesso, permaneceu humilde. Ela sabia que cada vitória no tribunal não era uma vitória pessoal, mas um triunfo da justiça e da verdade. Seus pais estavam orgulhosos, mas cientes de que a alma da filha residia em sua determinação em defender aqueles que não tinham voz. Certa noite, ao sair do tribunal após um dia de trabalho, Maya se virou e olhou ao redor do prédio. Lembrou-se do dia em que atravessou aquelas portas pela primeira vez, diante da arrogância do juiz Harrison. Agora ela sabia que aquele momento havia marcado o início de algo muito maior. Seu futuro parecia brilhante, litigando casos complexos, inspirando jovens talentos de minorias e, acima de tudo, lembrando a todos que respeito e justiça não estão ligados à idade, gênero ou cor da pele. O tribunal, antes palco de ridículo e preconceito, tornou-se o palco de sua ascensão. E para Maya Johnson, a jovem prodígio do direito, foi apenas o começo de uma carreira que marcaria a história do direito americano. O juiz Harrison, observando a ascensão de longe, só pôde reconhecer a sorte que teve em testemunhar esse prodígio. Maya lhe ensinara uma lição que ele jamais esqueceria: a verdadeira autoridade reside no respeito, na inteligência e na integridade, nunca na arrogância ou no preconceito.